Para começar o trabalho, devemos saber a definição de região e regionalização. De acordo com o dicionário, região é o território que se diferencia de outro por possuir características próprias de população, localização, clima, economia, etc. A regionalização é o ato de dividir um território em regiões, com finalidade de uma compreensão melhor dos acontecimentos sociais, políticos, naturais e físicos. Alguns exemplos de regionalização mundial são os biomas, os climas mundiais e os continentes. Mas o tema a ser discutido no nosso trabalho será a regionalização feita por Pedro Geiser, nomeada Regiões Geoeconômicas. Pedro Pinchas Geiger é um geógrafo brasileiro que nasceu em 1923, no Rio de Janeiro. Ele é considerado um dos principais pesquisadores da segunda geração do Conselho Nacional de Geografia do IBGE. Ele, em 1967, propôs uma nova divisão regional do Brasil, diferente da adotada atualmente, levando em conta não apenas os aspectos sociais, mas também os humanos e o processo histórico de formação do território do país, em especial a industrialização. Hoje, aos 100 anos, ele conta o que representou o IBGE em sua vida. Queria ser médico, mas acontece que eu fui fazer geografia para pagar meus estudos. O IBGE foi a minha escola, onde eu me desenvolvi como geógrafo e foi a principal escola de trabalho para me formar e me tornar um geógrafo. Foi o IBGE. Ele também foi um dos primeiros autores a escrever um livro sobre o Jalapão, a partir de seus estudos naquela área do estado do Tocantins. Ao sair do IBGE, ele se tornou professor universitário. E hoje em dia, embora aposentado há mais de 3 décadas, Geiser continua ativo. Ele prepara para o fim do ano mais um livro sobre geografia brasileira e mundial. Na década de 1960, mais especificamente em 1967, Pedro Pinchas Geiger propôs uma divisão regional do Brasil, que se dividia em 3 regiões geoeconômicas ou então chamadas de complexos regionais. Essa proposta se baseia no processo histórico de formação do território brasileiro, levando em conta a semelhança entre os aspectos naturais, sociais, econômicos e principalmente os efeitos da industrialização. De acordo com Geiger, o país deveria ser segmentado em 3 complexos regionais, sendo estes região amazônica, região nordeste e região centro-sul. Essa divisão não respeitou os limites estaduais, ou seja, os limites dos estados das unidades de federação definidas pelo IBGE, divisão política atual do país. Um exemplo disso é o estado de Minas Gerais, que, como irá ser dito, possui parte de seu território localizado na região nordeste e outra parte localizada na região centro-sul. A regionalização proposta divide o Brasil em 3 regiões geoeconômicas, ou complexos regionais, conhecidos por Nordeste, Centro-Sul e Amazônia. Tendo os principais critérios de sua criação os aspectos socioeconômicos, a localização dos estados, os processos históricos de formação do território, a industrialização e seus limites políticos dos estados não sendo respeitados. Um grande exemplo é Minas Gerais, tendo a maior parte de seu território localizado no Centro-Sul, pois as atividades econômicas, características naturais, o IDH e o nível de industrialização se assemelham mais com essa região. No mapa é possível ver que a região norte de Minas, ou conhecida também como Vale do Jequitinhonha, se caracteriza mais com o Nordeste, por causa de suas características socioeconômicas e naturais, como a vegetação em transição do Cerrado para a Caatinga, o clima semiárido e principalmente o IDH baixo. Região Centro-Sul é formada pelos estados do Sudeste, com exceção do norte de Minas Gerais, Sul e Centro-Oeste, com exceção do Centro-Norte do Mato Grosso. Estão presentes as 2 maiores metrópoles do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, possuindo o maior número de habitantes e também elevada urbanização. É a região com maior desenvolvimento econômico do Brasil, sendo a principal responsável pelo Produto Interno Bruto, PIB, e também concentrando o maior índice de desenvolvimento urbano,
IDH. Apresenta os maiores fluxos migratórios por conta de suas diversas atividades econômicas, como, por exemplo, a agropecuária moderna, milho, soja, café e entre outras, um grande segmento industrial diversificado, automobilísticos, bens de consumo e mineração, grandes bancos, comércio amplo e entre outras. Região Nordeste. É formado por todos os estados do Nordeste, além do norte de Minas Gerais. Tem um dos piores índices de desenvolvimento urbano, IDH, com altas taxas de mortalidade infantil, fome, analfabetismo e é uma das regiões mais pobres do Brasil. Os primeiros processos de povoamento ocorreram na parte litorânea dessa região. Logo, são as mais urbanizadas, consequentemente mais industrializadas e desenvolvidas economicamente em comparação ao seu interior. É a única entre as 3 regiões que está dividida em 4 sub-regiões, denominadas Meio Norte, com atividade econômica de extrativismo vegetal, cultivo de cana-de-açúcar, agricultura e pecuária. Sertão, com a pecuária extrativista de corte, indústria, por exemplo, a têxtil, e agricultura, porém limitada devido à escassez de água. Agreste, com o cultivo de alimentos, feijão, milho, mandioca, crescente indústria têxtil e pecuária extensiva, em seus trechos mais secos. E, por último, Zona da Mata, agricultura diversificada, cacau, banana e café, exploração de petróleo, exploração de sal marinho e indústria, produção de açúcar. Região da Amazônia, constituída pelos estados da região norte, também o norte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão. Possui a maior área em relação às outras regiões, porém apresenta a menor parcela da população brasileira, também a menor densidade demográfica. Além de ser a região menos desenvolvida, apresenta má distribuição de renda, falta de acesso à saúde e educação. Apresenta uma vasta extensão de floresta amazônica, rica em biodiversidade, favorecendo para fontes de recursos naturais, também constituída pela bacia do Rio Amazonas. As principais atividades econômicas são extrativismo vegetal, agropecuária, indústria, Zona Franca de Manaus, extrativismo mineral e vegetal, Serra dos Carajás. Agora, qual é a utilidade dessa regionalização? Essa organização regional colabora com o entendimento das relações sociais e políticas do país, pois liga os espaços de acordo com suas semelhantes características econômicas, históricas, culturais e sociais. Além disso, essa divisão contribui para a identificação de áreas com potencial econômico específico, possibilitando um desenvolvimento e crescimento econômico mais focado. Através da regionalização, os governos podem elaborar políticas públicas mais eficientes e precisas. A compreensão das diferenças econômicas facilita a negociação de acordos comerciais. Acadêmicos e pesquisadores também empregam a regionalização geoeconômica para entender os padrões econômicos e as dinâmicas regionais. Agora que você já sabe tudo sobre essa regionalização, faça esse quiz e descubra o quanto aprendeu.
E assim, concluímos nosso trabalho sobre a regionalização geoeconômica do Brasil. Obrigada por assistir e até a próxima!